Vamos lá. Vamos gravar então. É que você vai vir para cá, não vai? O que Lógico, aconteceu pai. aí, Glezinho? Lógico. O que aconteceu aí? Por quê? Porque apareceu pra mim que só agora que você abriu a reunião. Não, a internet não trava. Ah, entendi. É agora que entrou mesmo. A internet tá uma beleza. Cada vez pior. O Coronga tá matando a internet também. Coronga. Coronguinha. Ele dá pau na internet, o Coronga. Ah, beleza, viu? Vamos lá, vamos botar aqui. Olha, tem já aulinha de matriz já. Coisa linda de meu Deus. Vamos ao arco duplo, então. Arco duplo. Bonitinho. Mas qual 5 que você está falando, hein? Que eu não sei. É esse aqui. Ah. É esse aqui, tia Laris? É isso? Sim, Glé. Esse aí. Mas ele é tranquilinho. Apesar de ser da FUVEST, ele é tranquilinho. Ele não é complicado. Vamos lá, então. Bom, se a gente quer aprender arco duplo, a gente não deve decorar. Vamos ver aqui. Zerão. Que é isso, gente? Alibardo. Faz fio terra. Vou fazer no seu rabo, Alibardo. Depois você vem aqui, ó. A hora que você for trazer aí, eu faço. Bom, se a gente quer aprender fio terra, arco duplo, a gente não deve decorar. Porque se a gente decorar, a gente acaba esquecendo. Né? Então, aprenda a fazer essa dedução que eu fiz. O que você tem que saber é a soma de arcos. Então, é o seno de A mais B, cosseno de A mais B, tangente de A mais B. Sabendo esse decor, a gente já não precisa decorar os outros. Para fazer o arco duplo, ou arco metade, tanto faz, eu já vou falar sobre isso, a gente faz por dedução. Então, a gente vem aqui, como eu fiz aqui, troquei o A por X, troquei o B por X. E aí eu vou ficar com seno de X mais X, seno A cosseno B, seno B cosseno A, e eu faço a dedução da fórmula. Isso vale para arco metade. Como assim, professor? É que tem horas que aparece lá x sobre 2. Isso é arco metade. Você pode escrever essa fórmula assim. Seno de x é igual a 2 seno de x sobre 2 cosseno de x sobre 2. O que você fez, Glenn? O que você está fazendo? Eu posso dividir todos os arcos por 2. Não tem problema nenhum. Sem problema dividir os arcos por 2. Então, assim como eu tenho arco duplo, se eu colocar x aqui, aqui fica x sobre 2. Isso vale para seno, cosseno, tangente. É muito legal isso. Tá? Isso chama arco metade. Então, arco metade, arco a quarta, só indo dividindo por 2. Tá? Antes de continuar, vamos ver o que estão falando aqui. Olha lá, Moreira. É isso aí. Antes de continuar, brinquem com a fórmula. Por exemplo, seno de 40. Como que eu posso escrever o seno de 40? Eu não sei calcular o seno de 40. Mas como eu posso escrever ele? Usando a fórmula aqui do arco duplo. 2, seno 20, cosseno 20. Então, E você sabe o de 20 também? Hã? E você sabe o de 20 também? Não entendi. Você sabe o seno de 20? Não.
É que isso aqui usa em alguns exercícios, você tem que fazer isso, tá? Tá. Mas ele te dá o seno de 20 Não, aí. não, é para simplificar. Você vai ver o exercício que a gente vai usar Tá, isso, entendi. você vai usar para Você não, simplificar. você não precisa resolver, É então. só brincadeirinha, tá? Você não vai precisar saber o seno de 20, mas você vai Tá. usar isso para fazer uma simplificação, tá? Assim como, por exemplo, seno de 30 é 2 seno 15 cosseno 15. Tem um exercício muito legal da FUVEST sobre isso. Vamos lá. Cosseno de A mais B, trocando A e B por X. Essa é a fórmula original. E aí eu posso deduzir mais outras duas, tá? É bom a gente saber deduzir essas outras duas. Então, se eu trocar cosseno ao quadrado por 1 menos seno ao quadrado, eu fico com 1 menos 2 seno ao quadrado. Ou se eu trocar seno ao quadrado por 1 menos cosseno ao quadrado, eu fico com 2 cosseno ao quadrado menos 1. Então, são 3 deduções, né? Mas é muito melhor eu aprender a deduzir, fazer a teoria e aprender a deduzir, do que ficar decorando, tá? Tangente de 2x, troca A e B por x e deduz a formulinha, tá? Então, vamos lá. A aula é curtinha, não é grande. Vamos embora. Apesar de ter bastante exercício, tá? A aula não é grande. Seno de x, 0,8. X pertence ao segundo quadrante. Ele quer o seno de 2x e o cosseno de 2x. Vai na fundamental, acha o cosseno. Como está no segundo quadrante, o cosseno vai ser negativo. E aí é só jogar na fórmula. Essa é só uma pura e simples aplicação de fórmula. Seno de 2x, 2 seno x, cosseno x. Então, 2 vezes 0,8 vezes menos 0,6. Cosseno de 2x pode usar qualquer uma das 3 fórmulas. Cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado dá menos 0,28. Para dar a resposta, tem que fazer a continha aí que ele pediu. Seno de 2x mais cosseno de 2x. O exercício 2, por exemplo, que acho que é um exercício da FUVEST. Deixa eu ver. Não é. Mas tem um da FUVEST desse. É da UEL esse. Você fazendo a dedução, você não precisa ir na fundamental. Porque se eu for trabalhar só com a fórmula original, cosseno de 2x é igual cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado, eu teria que ir na Bombril. Mas eu não fiz isso. Eu usei a outra fórmula que eu deduzi. Para que eu vou ter que ir na Bombril? Se eu já posso enfiar a Bombril dentro da original e usar 1 menos 2 seno ao quadrado. É muito mais rápido do que ir na Bombril, fazer conta. Então, por isso que eu deduzi as 3 fórmulas ali, para a gente poder usar, sem perder tempo, porque é um teste, né? Então, não perdi tempo, já fui na fórmula que eu deduzi, cosseno de 2x, 1 menos 2 seno ao quadrado de x. É aqui, Moreira. Nesse aqui, ó. Tá. Entendeu? Então, lembre que seno de 20 pode ser escrito assim. 2 seno 10 cosseno 10. Esse exercício é um dos melhores que tem. Você olha e fala, nossa, não sei fazer nunca. Você só vai fazendo de forma algébrica, né? Você só vai fazer as fórmulas. Tangente é seno sobre cosseno. Cotangente é cosseno sobre seno. E no lugar de seno de 20 eu pus 2 seno 10 cosseno 10. Tira o mínimo. O mínimo é cosseno de 10 vezes seno de 10. E aí divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Em cima vai dar seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Passa a vara. Olha que lindo, né? Passa a vara no cosseno de 10, seno de 10 aqui. E fica com 1, que isso vale 1. Vezes 2, sobrou aqui. Resposta C. Esse é um dos melhores exercícios que tem. Tá? Ele não é de fazer muita conta, mas ele é de teoria legal. O 4
exercício 4 da FUVEST aí. Não, 4 da Unifesp, 5 da FUVEST. Um observador em P enxerga uma circunferência de centro O, raio 1, sobre um ângulo θ. Aqui eu vou usar aquele negocinho do arco metade. Sabendo-se que PQ vale 3, PO vale 3, tá? Então vamos lá. Ele quer a tangente de θ. Primeira coisa importante, fazer um Pitágorazinho aqui, 3 e 1, para achar quanto vale PT e automaticamente PS, que os dois vão ser iguais aqui. São dois triângulos idênticos. Tá? Então, PT vai dar 2 raiz de 2, PS também, 2 raiz de 2. É claro que se aqui é θ, aqui é θ sobre 2, aqui é θ sobre 2. Tangente, cateto oposto, cateto adjacente. Então, fiz a tangente aqui de θ sobre 2. Cateto oposto 1, cateto adjacente, 2 raiz de 2. Fiz a racionalização. Tangente de θ sobre 2 é raiz de 2 sobre 4. E aí vem o lance da arco-metade. Tá? Se tangente de 2θ, 2 tangente de θ, 1 menos tangente ao quadrado de θ, eu posso escrever que tangente de θ é tangente de 2 tangente de θ sobre 2, 1 menos tangente. Então, você pode usar esse lance do arco-metade. Tá? É um artifício bastante interessante para vários exercícios. Tá? O 5, que não está aí, né? Cai na lua. O 5 que não está aí, no quadrilátero plano ABCD, os ângulos ABC e ADC são retos. Olhem a figura. Esse não está aí, tá? O foda desse exercício, Lécio, foi desenhar a figura, conseguir imaginar. Ah, sim, sim. Mas o verso tem que ter alguma coisa difícil, né? Bom, Para variar. então ele fala que os ângulos B e D são retos. Aí ele fala que AB e AD valem 1. Então AB e AD valem 1. Dá para desenhar, porque ele está dando as medidas aqui, Sim, né? sim, dá para desenhar, mas para você conseguir pegar para imaginar o desenho, que é complicado. É chatinho, né? Leva mais tempo. Aí ele fala que BC e que CD valem 2. Tá? Que BD é uma diagonal. Ele quer o cosseno do ângulo BCD. Tá? É claro que se os triângulos são iguais, é igual ao anterior, os ângulos aqui são iguais. Tá? Então, eu venho aqui na figura, Pitágorazinho, para achar o AC, que dá raiz de 5. E aí, cosseno de alfa é cateto adjacente sobre hipotenusa. 2 sobre raiz de 5. Tá? E aí você vai na fórmula. Cosseno de 2 alfa, 2 cosseno ao quadrado menos 1. Podia ter achado o seno também, feito pela cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado. Aí você brinca, tá? Belezinha? Certinho aí, Lares? Certo, valeu. Ele não é difícil. Ele não é complexo, não. Vamos lá. Se tangente menos cotangente é igual a 1, calcule tangente de 2x, Mackenzie. Mackenzie é sempre chato de fazer. Apesar de que esse é legalzinho. Tangente de x é seno sobre cosseno. Cotangente é cosseno sobre seno. E aí, como o seno de 2x é 2 seno x cosseno x, tá? A gente multiplicando em cruz, a gente tem que seno de x cosseno x, aliás, não multiplicando em cruz, né? Isso aqui é da fórmula, seno de 2x sobre 2. Aí você vai substituir.
Ah, por que você pôs menos aqui, professor? Esse era o lance do exercício, né? Porque a fórmula de cosseno de 2x é cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado. Se eu multiplicar por menos 1, eu fico com cosseno de 2x ao contrário agora. Fica menos cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Então, esse é o lance que tinha que prestar atenção aqui. Porque o que está aparecendo aí é o contrário. O que está aparecendo é o contrário aí. Então, está aparecendo aqui seno ao quadrado menos cosseno ao quadrado. Então, por isso que eu pus esse menos aqui, ó. Tá? Multiplicando em cruz, você já chega no que ele quer. Que ele quer tangente de 2x. Exercício difícil esse. Esse eu achei difícil. Tá? O 2 tem um lance legal, que é do ângulo complementar, né? Então tem que lembrar que ângulos complementares, tipo 30 e 60, tem seno e cosseno iguais. Então, para a gente poder fazer esse exercício, eu troquei esse cosseno de 15 por seno de 75. Por quê? Porque eles são complementares, logo, eles têm seno e cosseno iguais. Aí já vai estar Nossa, nem bom. lembrei disso. É. De complementar. Fiz outro jeito. Tem Que outro jeito. trabalheira. Tem outro jeito para fazer, tá? Que Puta trampo. assim ele sai muito mais fácil. Porque aqui vai Aham. cair no arco duplo aqui, ó. Fica 2 seno de 75 cosseno de 75. Esse é parecido com aquele que eu falei da FUVEST, que é o seno de 30, Sim. 2 seno 15 cosseno 15. É mais ou menos parecido com aquele. Então aqui vai dar o seno de 150, que eu sei que é meio. Você fez de outro jeito, ficou difícil, Moreira? Não é que ele ficou difícil. Se você for organizado, dá pra fazer, tipo, mais tranquilo. Só que, tipo, ele demorou Aham. mais, né? Porque eu Bom, tive que fazer diferença e soma de cada um ali com 45 e 30. Daí ficou bem grande. entendi. Mas dá pra fazer também. Não tão complicado Ah, você assim. fez cada um. Nossa, É. puta que pariu. Ficou grande, então. Bom, a gente é doido, né? Para querer cortar aqui, ó. Mas não pode, viu? Se a gente cortar, a gente vai estar jogando resposta fora. Não pode. Então, cuidado com isso, tá? Então, não pode cortar, não. Tem que passar para o segundo membro ou para o primeiro, colocar em fator comum e lembrar que quando você tem uma multiplicação igual a zero, seno é igual a zero, que vai me dar 3 respostas. Então, se eu cortasse isso aqui, é perder 3 respostas. Porque seno é igual a zero, o que vale entre 0 e 2π é o zero que vale, é o π que vale e é o 2π que vale. Então, eu ia estar perdendo 3 respostas aqui se eu cortasse. E aí, cosseno de x é igual a meio, e vai me dar mais 2 respostas. Então, cuidado com esse negócio de cortar, porque cortar na equação é jogar fora a resposta. Tá? Para encerrar, se a gente olhar o que ele fez nesse 4, tá? A gente vai olhar e não vai entender nada. Tá? Então, eu preferi fazer na raça do que inventar. O cara inventou aqui. Tá? Ele resolveu de um jeito que só ele vai entender. Só ele vai entender aqui. Ó. Então, não dá para resolver assim, não. Então, o que eu fiz? Eu fiz na raça, a raça mesmo. Se eu tenho a tangente, automaticamente, substituindo seno sobre cosseno igual a 2, eu consigo achar o seno e cosseno na Bombril. Aí você vai falar, mas e o mais ou menos? Ele não falou o quadrante. Eu fiz usando o primeiro quadrante e o outro quadrante, que os dois são menos, e dá a mesma resposta. Tá?
Então, fazendo com mais as duas ou com menos as duas, vai dar a mesma resposta. Aí é só substituir. Cosseno ao quadrado, seno ao quadrado, 1 mais 2 seno vezes cosseno. Só dá trabalho de fazer conta. Mas pelo menos a gente consegue entender o que ele está fazendo. Tá? Eu prefiro resolver assim na raça do que fazer mágica. Vamos lá, vamos encerrar a gravação.